Oi, gente. Vamos continuar aqui, certo? Com as nossas atividades, que nós não terminamos a lista de exercícios na aula passada. A gente terminou, a gente foi até a questão 5. Vamos continuar aqui na questão 6. Qual é a soma das raízes da equação? Então, nós tínhamos que encontrar o valor do x. Perceba que nós temos um seno aqui ao quadrado. Temos um seno aqui, temos um menos 1 igual a zero. Então, eu vou fazer aqui uma troca de variáveis. Vamos dizer que o seno do x seja igual a y, ou qualquer outra letra, a sua escolha. Aqui vai ficar, então, duas vezes y ao quadrado, né? Trocando o seno de x por y, então vai ficar y ao quadrado, aí mais y menos 1 igual a zero. Vamos fazer a fórmula resolutiva. O a aqui é 2, o b é 1 e o c é menos 1. Aí, fazendo a fórmula resolutiva. Bhaskara é igual a b ao quadrado, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é 1, vai ficar 1 ao quadrado. 4 vezes o valor de a é 2, o valor do c é menos 1. Então, veja, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8, 8 mais 1, 9. Fórmula resolutiva, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. O b é 1, o delta é 9, 2 vezes a, o a é 2. Ficamos com y igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 9 é 3, 2 vezes 2, 4. Vamos fazer aqui mentalmente. Veja só, o y1, quem é? Vamos lá. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. E o y2, quem é? Vamos lá, fazer o positivo agora. Vai ficar menos 1 mais 3. Ó, 3 menos 1 vai dar 2 positivo. Aí, dividido por 4, a gente simplifica, né? Por 2 e por 2. Aí vai ficar 1 sobre 2. Então, observe só, a gente encontrou dois valores para o y, então a gente analisa um de cada vez. Então, veja aqui, para o y igual a menos 1, nós vamos ficar com o seno do x igual a menos 1. Observe o ciclo. Vamos fazer aqui rapidinho um ciclo auxiliar aqui ao lado, né? Então, nós temos aqui seno, desculpe, o seno, aqui o seno, aí 0, 1 e menos 1. Então, observe qual é o ângulo cujo seno é menos 1. É o 270. Então, x é igual a 270. Só que nós colocamos de que forma? Em radianos, né? Então, x é igual a 3π sobre 2. Como ele só quer de 0 a 2π, não precisa a gente colocar 2π vezes k, considerando que ele está dando mais voltas, porque a questão diz que x está nesse intervalo aqui, de 0 a 2π, então é considerando só uma volta. Então, nós encontramos x igual a 3π sobre 2. Agora, vamos analisar o próximo. O próximo valor do y encontrado é 1 sobre 2. Aí, então, vai ficar seno de x igual a 1 sobre 2. Observe que 1 sobre 2 está bem aqui no meio de 0 e 1, bem aqui no meio. Observe também que ligado a ele, como nós estudamos, estão ligados dois ângulos, estão relacionados dois ângulos, o daqui e o daqui. Então, veja só, quem é o ângulo cujo seno é um meio? Lembrando que é sempre bom ter a tabela dos ângulos notáveis em mãos, que ajuda. Então, quem é? É o 30. Esse outro aqui, quem é? Faz 180 menos 30, é o 150. Então, o x pode ser 30 ou pode ser 150. Mas em radianos, quem seria? Pode ser, então, π sobre 6 ou 5π sobre 6. Então, quem é o conjunto solução dessa equação?
Vamos colocar do menor para o maior? É π sobre 6, aí 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Então, esse é o conjunto de solução dessa equação aí. A 7 diz, resolva a inequação. O seno de x tem que ser maior que menos 1/2. Então, primeiro, nós analisamos seno de x igual a menos 1/2. Marcamos aqui, vamos lá. O seno fica aqui, mesmo esquema de sempre. Mesmo truque de sempre. Então, vamos lá. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Menos 1/2 vai estar aqui, ó. Quantos ângulos nós temos relacionados a menos 1/2? Tem esse e tem esse. No caso, gente, perceba, esses dois pontos aqui são abertos. Eu já vou colocar aberto. Por que eles são abertos? Porque não é maior ou igual. É só maior. Maior que, então ele não está incluso. Então, observe. Observando o seno. O seno. Tem dois truques aqui que eu já ensinei um truque e eu vou ensinar nessa aula mais um. É o seguinte. Você quer que seja maior que menos 1/2. Maior é para cima ou para baixo? Maior é para cima. Maior que menos 1/2 são os valores que estão em cima dele. Então, relacionados aos valores do seno que estão em cima dele, quais são os ângulos? Esses ângulos aqui, ó. Se ele dissesse que é para ser menor que menos 1/2, aí a gente teria pego o outro intervalo, que no caso é esse aqui de baixo, ó. E quem são os ângulos relacionados a menos 1/2? Quem é esse ângulo aqui? Primeiro é só você lembrar de 1/2. Qual é o seno? Qual é o ângulo cujo seno é 1/2? É o 30, né? Então, veja, para eu chegar nesse aqui, eu posso fazer 360 menos 30. Eu chego em 330. E para eu chegar nesse outro, eu posso fazer 180 mais 30, que é 210. Então, eu encontrei esses dois ângulos aqui, ó. Em radianos, perceba que 210 é 7 vezes 30. 30 não é π sobre 6, então 210 é 7π sobre 6. E 330 é 11 vezes o valor do 30, então vai ficar 11π sobre 6. Então, já temos os valores em radianos. E concluímos que o intervalo é de onde? É daqui até aqui. Como a gente vai escrever isso? Eu sugiro que você faça o seguinte, separe, por exemplo, comece do zero, né? Faça a contagem no sentido horário, no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo. Então, veja que vai do zero até 210, que no caso 210 é 7π sobre 6. Depois você escreve que vai de 330 até 2π. Quem é o 330? O 330 é 11π sobre 6, que vai do x até o 2π. Então, a gente tem o intervalo solução do nosso problema. Então, ou você verifica olhando para os dois truques que eu ensinei. Um deles é, primeiro limita o intervalo, depois pega um ponto aqui e verifica, ou pega um ponto aqui em cima e verifica. É aquele que satisfazer, compõe, então, o intervalo que é a solução do seu problema. A outra forma de você ver é essa que eu utilizei agora há pouco. É menos 1/2 o seno-chave, né? Menos 1/2. Se eu quero os valores maiores, então eu vou olhar os que estão em cima. Se eu quero os valores menores, eu vou olhar os que estão embaixo. Então, no caso, é o intervalo de cima que me interessa aqui na questão, porque são os valores maiores. Gente, como ele não diz que x está entre 0 e 2π, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então, lembra o que é que a gente acrescenta aí para considerar todas as possibilidades? A gente acrescenta a questão de dar mais voltas aqui e parar em cima do mesmo ângulo. Então, em todos os intervalos aqui, eu vou adicionar quem? O nosso famoso 2π vezes k, que representa que estão sendo dados mais voltas, mas
parando em cima daquele ângulo. E o K sendo um número inteiro. Então, veja, desse lado aqui, 0 mais 2π vezes K. Vai ficar só 2π vezes K. Acrescentando aqui, 2π vezes K. Acrescentando aqui, 2π vezes K. Menor que o X, menor que 2π, já está 2π aqui. Basta você colocar o K, certo? Porque 2π é 360. Para você representar que está parando em cima do 360 mais vezes, é só colocar o K. Então, a gente escreveu de forma geral, a solução do nosso problema. Né? Então, para que o seno do x seja maior que menos 1/2, eu tenho que ter x dentro desse intervalo ou x dentro desse intervalo. Lembrando que o k é um número inteiro. Resolva a equação, essa equação. Agora não, essa aqui é um pouco diferente da 7, porque aqui considera o intervalo de 0 a 2π. Então, novamente, consideramos o seno de x igual a 1/2 para a gente fazer o ciclo e olhar, observar o ciclo. Então, nós fazemos o ciclo. Temos o seno. Temos que aqui é 0, 1 e menos 1. Perceba que 1/2 é a metade, provavelmente está por aqui. Provavelmente não, está por aqui, né? Conectado, aliás, conectado ou relacionado, né? Como você quiser chamar. Relacionado ao seno de 1/2. Quais são os ângulos? A gente já viu, é o ângulo de 30 e desse lado é o ângulo 150. O ponto é aberto, já que é só menor que, não tem o igual, então já vou fazer aqui, ponto aberto. Aí, veja, gente, ou o nosso intervalo é esse trecho aqui, ou é esse trecho aqui. Uma das manhas eu já ensinei. Ou você pega um ângulo entre 30 e 150, substitui aqui na inequação para ver se satisfaz, né? E também pega um outro ponto nesse outro intervalo e substitui aqui e verifica se satisfaz a inequação. Então, aquele intervalo que satisfazer, a gente vai e destaca. Ou então, ou você observa, ó, o seno é 1/2, o seno de interesse é 1/2. Se é maior que 1/2, eu vou olhar os valores que estão em cima, seria esse intervalo de cima. Se é menor que 1/2, então eu vou estar observando os pontos abaixo dele. Então, eu pego o intervalo de baixo. Então, veja, a inequação é menor que 1/2. Então, a gente está interessado nos valores que estão embaixo de 1/2. Então, o intervalo é esse daqui, ó. Esse daqui. Podemos escrever como? A gente pode fazer assim, ó, de 0 até 30 e de 150 até 360, certo? Ó, de 0 até 30, 0 até 30, sempre indo, gente, no sentido horário, desculpe, sempre indo no sentido anti-horário, porque é o sentido positivo. Então, de 0 a 30 e depois posso pegar de 150 até chegar em 360. Só que é interessante você escreva isso em radianos. Então, você pode colocar assim que a solução é 0, de 0 até π sobre 6, intervalo, né, aberto. Aliás, o 0 é fechado, porque ele faz parte do intervalo, então é fechado aqui. Só que o 30 não faz parte, aí é aberto. União com 150 é aberto, né? Então, 5π sobre 6, até chegar a 2π. Mas 2π faz parte do intervalo, então, fechado. Então, eu escrevo assim, posso escrever considerando Posso escrever também considerando o grau, ou posso escrever assim, né? Que x, colocar assim, solução. Posso escrever que x está assim. X0, aí menor
igual que x menor que π sobre 6, ou 5π sobre 6 menor que x menor ou igual que 2π, certo? Podemos representar a solução assim também. Por hoje é só, pessoal. Assistam esse vídeo e ao vídeo anterior, certo? Que tem todos os exercícios dessa lista de exercícios. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.